O programa Mais Esportes entrevista hoje uma profissional que estuda o comportamento dos atletas. Não só isso, ela ajuda no desenvolvimento emocional e de saúde e com isso, para melhorar o desempenho do atleta. Gabriela Finati, psicóloga com enfoque no esporte, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. Falei na minha abertura, para ajudar o desenvolvimento, para ter melhor desempenho. É mais ou menos por aí o seu trabalho? Agradeço novamente. Eu que agradeço o convite, é bem por aí mesmo. A gente estuda os fenômenos envolvidos no esporte, em cada modalidade. E isso a gente aplica as técnicas da psicologia para, enfim, melhorar o desenvolvimento e a adaptação dos esportistas e dos atletas. Ah, legal. Então, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos nos sentar para a gente ficar mais à vontade. E aí, então, a gente tem algumas questões envolvendo aí o mundo da psicologia. Primeiro, quando que você decidiu na sua vida que você queria fazer psicologia? Acho que eu sempre soube, assim, desde a época que eu entrei no ensino médio, e a gente começa a se perguntar e a se questionar, e aí, o que eu vou fazer da vida? Você tem aquela pressão, né? O que eu vou fazer? Exatamente, os professores da escola começam a perguntar, e aí, no primeiro momento, eu me identifiquei com o curso, sempre quis estudar bastante a psicologia, eu falei, acho que é isso, e mantive a minha decisão durante toda a escola, todo o período do ensino médio, prestei vestibular e é isso mesmo que eu gosto de fazer. E você, na sua adolescência, quando criança, gostava de esporte? Praticava algum esporte? Eu sempre gostei muito de assistir, de acompanhar todas as modalidades, as menos conhecidas até as mais conhecidas, de futebol, de vôlei, sempre gostei bastante. E na minha adolescência, desde criança, eu sempre dancei. Eu era bailarina, então eu praticava balé e todas as outras modalidades de dança, o jazz, o hip hop já cheguei a fazer também. Mas eu me identificava mesmo com o balé e com o jazz e me envolvi nisso, participava de competições, tinha todo o trabalho físico, todo o trabalho preparatório para as apresentações. Então eu me identificava com essa área do esporte realmente, não tinha tanta aptidão para outros esportes, mas gostava de acompanhar. E aí, conforme eu fui crescendo e vi que tinha muito mais coisas envolvidas, não só a parte técnica ou a física, vi que tinha a parte mental também, vi que tinha toda a preparação cênica de expressão e isso exigia um trabalho mais específico. Então, eu sempre me envolvi com essa área do esporte, com essa parte artística também. Então, ou seja, quando você era bailarina, então, você talvez tenha sentido uma necessidade. Fala, peraí, eu poderia ter uma ajuda psicológica, me ajudaria a fazer uma apresentação melhor. Você sentiu na prática que tinha algo a mais ali do que só ficar treinando e ir lá para o dia da apresentação. Exato, que não é só executar, né? A gente tem que pensar para fazer também. Então, tem toda a questão do grupo, das relações, em lidar com os meus colegas do grupo, dali da pessoal que eu fazia aula junto, da pessoal que eu dançava, dos meus professores, toda essa comunicação ela é bem importante também. E até o desenvolvimento de personagens, porque na dança a gente também reproduz personagens, né? Então isso tudo faz parte de um trabalho psicológico, de um trabalho mental. E eu pensei, poxa, que legal seria poder ajudar essas pessoas e fazer parte desse trabalho, não só na dança, mas com outros esportes também, que a gente sempre tem tantas coisas envolvidas, né? Um trabalho sempre multidisciplinar. E quando, a partir do momento que você entrou na psicologia, estava na faculdade, quando que o rumo tomou para o lado esportivo? Na faculdade eu gosto de falar que eu experimentei um pouquinho de tudo. Então eu fui experimentar da parte de empresas, de RH, fui experimentar da parte da saúde, de clínica, de hospitalar. E me identifiquei com o esporte quando eu vi uma palestra, numa semana de estudos, onde a gente tem várias palestras dentro do curso sobre as mais diversas áreas que a faculdade não consegue abranger completamente. E aí eu falei, poxa, que legal, imagina, né? Tá ali todos os dias com o atleta, participar de grandes competições, lidar com atletas de renome. Eu falei, nossa, que legal, acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu fui estudando um pouquinho mais e me aproximando e tudo isso fez despertar mais ainda o meu interesse sobre o esporte. Ô Gabriela, eu estava estudando um pouquinho sobre o tema e eu vi que a psicologia do esporte começou mais ou menos com o João Carvalhais, se você me corrige se eu estiver errado, que desde 1958 com a seleção brasileira já desenvolvia um trabalho, ficou 20 anos no São Paulo Futebol Clube. Então assim, não é algo novo, mas eu sinto que é algo pouco explorado. Falta muito para evoluir a psicologia no esporte?
Eu acho que agora a gente tem dado um start maior. Como você falou, não é algo novo, não é uma ciência tão nova, até na Europa e nos Estados Unidos isso já vem sendo estudado há mais tempo, mas aqui no Brasil a gente tem tido mais expressividade agora, seja pelos atletas que estão buscando mais o trabalho e tendo esse reconhecimento, ou até pela parte de pesquisas, né? Nesse momento que a gente tem desenvolvido mais na parte acadêmica, então de pesquisas de comportamento, pesquisas de o que interfere realmente o desempenho dos atletas na hora da competição, durante os treinos. Então agora a gente tem tido mais importância, diria, né, pelo resto da sociedade, do reconhecimento de outras profissões. Então agora acho que a gente está caminhando para um desenvolvimento maior, mas isso também já vem de trabalho de pessoas muito antes que começaram a desenvolver a área, como o João Carvalhais lá atrás, né, com o futebol. Eu imagino a curiosidade, né, do povo, de quem está em casa, para falar do seu trabalho, como é que você conversa com o atleta, tá? Então a gente vai começar a abordar esse tema. Ó, a gente vive num mundo completamente estressante, né? É trânsito, é pressão de rede social, todo mundo querendo agradar, e posta isso, e posta aquilo. O seu trabalho com o atleta, ele foca o outro lado também, a vida pessoal dele, se ele é uma pessoa muito estressada, no trânsito, na relação com a família, ou é um foco um pouco exclusivo no rendimento que ele tem ali dentro do tatame, dentro da quadra, campo? O atleta, ele é um ser humano, né? Então ele tem todas as outras áreas da vida dele normalmente, embora muitas vezes ele passe mais tempo dentro da quadra, dentro do campo, mas a gente não pode esquecer que ele tem a família, que muitas vezes tem problemas, ele tem algum trabalho ou a escola quando são mais jovens, então a gente não pode desconsiderar todo esse contexto, né? A gente sempre tenta focar, né, porque a psicologia do esporte é a especialidade, para focar realmente no desempenho dele, mas muitas vezes esses outros fatores externos influenciam no desempenho. Então a gente também tem que estar preparado para lidar com essas adversidades da vida. E a personalidade que ele tem em casa, que ele tem no trânsito, de se estressar, possivelmente vai refletir na hora do esporte. Então a gente trabalha tudo isso em conjunto. Como é que o esportista ele recebe o psicólogo? Desconfiado? Ele fica ansioso? Depende muito de cada um e depende de como a gente chega na equipe também. Se muitas vezes a gente chega pelo convite do treinador, gostaria que você fizesse trabalho com a equipe, muitas vezes eles encaram, opa, quem é essa que está chegando, né? O que ela quer? Não é coisa de louco, eu não sou louco, né? Então a gente às vezes enfrenta um pouquinho dessa desconfiança e aí é o nosso trabalho de sentar, desmistificar um monte de coisa, de explicar exatamente o que a gente pode ajudar. E também tem o outro lado quando é o atleta que nos contata. Então eu senti a necessidade de ter um acompanhamento psicológico. E aí é um trabalho que flui num primeiro momento um pouco mais fácil porque ele já enxerga a necessidade, não é tão necessário da gente explicar. Mas enfim, normalmente é o nosso trabalho de desenvolver esse vínculo, de conquistá-lo, de trazer para o nosso lado e desmistificar, falar, não é tudo isso que você está pensando, não. A gente não vai te julgar, a gente não vai falar que você é louco, nem nada disso. A gente vai sempre trabalhar com as suas potencialidades, que a gente chama. Nós já estamos aí em 2020, tem gente que ainda fala isso, eu não sou louco, por que eu vou fazer terapia, psicólogo, o que você vai trabalhar comigo? Ainda hoje você escuta isso? Às vezes acontece, menos, estamos trabalhando para que isso diminua cada vez mais, mas às vezes acontece ainda um pouquinho do preconceito, de não entender muito bem o que faz a psicologia, acontece. Ô Gabriela, a psicologia, ela é algo muito amplo, né? Você tem várias linhas, a linha comportamental, a linha junguiana, para trabalhar com a psicologia do esporte. Existem essas linhas ou o esporte ele é uma linha diferente da comportamental, diferente da junguiana? Como é que é o seu trabalho com o atleta? Normalmente, o que é mais comum na psicologia do esporte é o pessoal da linha mais comportamental. Então, por ser muito do resultado e a consequência, então o pessoal da comportamental foi se apropriando um pouco mais do tema. Mas hoje em dia não existe mais isso. A gente consegue trabalhar em qualquer abordagem. Por exemplo, a comportamental não é a minha abordagem de escolha. Eu trabalho numa linha mais aberta, mais fenomenológica, que a gente chama.
Mas todas as áreas são possíveis, todas as abordagens são possíveis de trabalhar com o esporte. Então, um psicanalista de outras pode fazer... Isso, tranquilamente. Pode ter o divã do atleta, então? Ele deita lá e começa a falar sobre competição, sobre prova. Pode ser um profissional, então, que trabalha no divã. Sim. A gente brinca que a gente não leva o divã e o sofazinho para dentro da quadra, né? Então, quando o atleta sente essa necessidade de sentar no divã, que a gente chama, ele vem para dentro da clínica. Mas é super possível a abordagem da psicanálise, qualquer outra que seja, vai do profissional saber lidar também. E, bom, são várias linhas, mas um psicólogo, por exemplo, da linha junguiana, um da linha comportamental, que estão no esporte, eles precisam seguir uma linha, ou a psicologia do esporte, ela tem uma linha ou cada um segue de uma maneira completamente diferente? Eu diria que cada um segue de uma maneira completamente diferente. A gente tem as bases da especificidade da psicologia do esporte, porque é uma área de atuação bem específica. Então, não necessariamente o que a gente aprende para a linha da saúde, a gente vai aplicar exatamente para o esporte. Então, o profissional precisa saber estudar e saber exatamente o que ele quer e quais são os objetivos, mas cada um tem a sua metodologia, não existe uma receita de bolo, um manual de instruções, digamos assim. O profissional que tem que saber se adaptar e adaptar as técnicas que ele aprendeu com a psicologia do esporte, com a visão que ele tem da abordagem que ele escolheu. No esporte é mais fácil trabalhar com criança, adolescente ou adulto? Acho que essa é uma questão bem pessoal, assim, né? Vai da identificação que a gente tem de cada profissional, mas é possível trabalhar com todas as áreas. A criança a gente trabalha bem na iniciação, então a gente tem atividades mais lúdicas, para ela entender com o tempo dela, o que é a psicologia realmente. Aí, quando a gente trabalha mais com jovens, adolescentes, eles já têm outras questões para serem lidadas, então a gente já vai tentando... Aquela fase maravilhosa da adolescência, fácil de lidar, né? Exatamente. Mas a gente vai jogando ali junto com eles, né? O interessante é trazê-los para o nosso lado, para que eles confiem e aí a gente possa abrir. E os adultos também têm outras questões especiais, específicas de cada um, e aí é bem o jogo de cintura mesmo, de saber lidar com todas as fases. Existe uma idade para você começar a trabalhar isso? Olha, o ideal é aos 18 anos já começar a fazer uma terapia, ou no caso do esportista, não, desde criança, 8, 9 anos, decidiu que quer esse esporte, é nessa fase, existe um tempo para começar? Não existe um tempo ideal, a gente consegue trabalhar com qualquer idade que a pessoa entre no esporte e se desenvolva. Lógico que é interessante a gente trabalhar com crianças, que a gente forma essa base para evitar questões futuras e para elas crescer com um pouco mais de confiança, de desenvolver já a autoestima. Mas com adultos e jovens também a gente consegue trabalhar normalmente, sem problemas. Um esportista de outro país, que tem outra cultura, outra língua, ele chega aqui no Brasil. Você trabalha, por exemplo, a pessoa tem 20 anos, você trabalha com um brasileiro 20 anos. O seu trabalho com ela vai ser diferente porque ela vem de outra cultura, de outra língua, ou a língua do esporte é uma só, não interessa de onde vem? Com certeza vai ser diferente, exatamente por isso, pela questão da cultura, do contexto. Ela cresceu em outro momento, ela cresceu em outro lugar, onde as regras eram outras, os costumes são completamente diferentes. Então, com certeza vai ter uma diferença, seja pela questão da língua, de se adaptar, de falar o inglês ou de falar só o português, depende bastante. Tenho casos que eu trabalho com crianças que vieram de outros países e a gente sempre tenta adaptá-las à questão dos valores, o que a gente ensina aqui no Brasil, como é que isso é feito, mesmo porque o trabalho da psicologia do esporte em outros países, ele tem características diferentes, variando de acordo com a cultura e com os valores daquele país, daquela região. Gabriela, a gente já está encerrando o nosso primeiro bloco, mas a gente tem um quadro aqui que chama Pergunta Polêmica. No esporte, a vitória, o primeiro lugar é sempre o objetivo e a televisão, como esse veículo de divulgação de resultados, o psicólogo, ele tem a obrigação de fazer esse esportista render o máximo? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta da Gabriela, a pressão por resultados, chegar na primeira colocação, a televisão, toda essa exposição. Será que o psicólogo também sofre essa pressão? Será que ele tem que fazer o atleta render o máximo para chegar? O objetivo é sempre a vitória? Essa resposta e muito mais sobre psicologia no esporte.
Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando a Gabriela Finati, que é psicóloga do esporte, trabalhou na ginástica, em outras modalidades que já eu vou abordar com ela, mas eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta, né? O psicólogo está lá, você está lá trabalhando com a ginástica. Essa pressão por resultado, pelo primeiro lugar, como é que o psicólogo lida com tudo isso e exposição, em alguns casos, da televisão? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque nós, como psicólogos, a gente também corresponde a uma comissão técnica. Então, muitas vezes, essa comissão técnica tem que responder a um clube, a uma federação, a uma confederação, e existe essa pressão por resultado, essa busca por sempre o primeiro lugar, pela maior quantidade de pontos, enfim. Mas também é o nosso trabalho entender que talvez o primeiro lugar, o objetivo ali seja o primeiro, mas a gente tem muita coisa para fazer antes. O primeiro lugar, o resultado é uma consequência. A gente tem que lidar com todo o processo. Então, antes de ganhar o primeiro lugar, o atleta tem que entrar na quadra, tem que entrar no campo, na piscina, qualquer que seja a modalidade, e fazer o que ele sabe fazer. Então, a gente trabalha para esse desempenho ser satisfatório e ele e a comissão estarem satisfeitos com esse desempenho, não só com o resultado. O resultado é uma consequência que virá, possivelmente, se o desempenho for satisfatório, né? Então, a gente também sofre essa pressão, mas é a gente que tem que lidar com ela. E já aconteceu isso? Você estava trabalhando com um determinado atleta, pressão muito grande por vitória, e você pensando, mas não tem condições de chegar no primeiro lugar. Isso já aconteceu? E aí você fala, como é que você trabalha aí? Você conversa com a comissão técnica, tira a pressão, porque em primeiro lugar não vai acontecer. A gente tem que ser realista, né? Não dá pra gente criar objetivos muito utópicos e muito distante da realidade daquele atleta, mas vira e mexe acontece realmente, principalmente da expectativa da comissão. Então, a comissão já fala, acho que essa competição não vai dar, eles são realistas quanto a isso. Tá. E a gente, muitas vezes, tem que passar isso pro atleta. Então, pode ser que não seja dessa vez, mas esteja satisfeito com o que você fizer em quadra, saia satisfeito, sentindo que você deu o seu melhor. Que isso é mais importante, mais satisfatório, mais gratificante do que simplesmente uma medalha num dia que você sentiu que não deu o seu melhor. Fui lá competir, mas estava muito fácil e foi isso. Sim. Só, né? Não deu aquela sensação de dever cumprido, realmente. Essa maturidade eu acho que muitas comissões precisam ter, né? Porque às vezes a pressão é tão grande, enxerga só o primeiro lugar, e às vezes o objetivo nem é esse, né? Exatamente. Né? É a cultura da vitória que a gente vive aqui no nosso país. Vamos fazer o seguinte, mais um quadro aqui no nosso programa. Agora não sou eu quem vai fazer a pergunta para você, quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Eu queria saber, uma pessoa que de repente vira atleta, ela é pobre, né, classe baixa, de repente vira um atleta, fica famosa, começa a ganhar dinheiro. Eu queria saber que tipo de trabalho específico é feito para essa pessoa. E aí, Gabriela, você está lá trabalhando com uma pessoa carente, pobre, vem da comunidade, entra no esporte, começa a ganhar prêmio, começa a vencer torneios, começa a ganhar dinheiro, ganha holofote. O seu trabalho que você estava desenvolvendo com essa pessoa muda ou continua? É a mesma pessoa? De certa forma ele muda, porque provavelmente vão mudar os objetivos e vão mudar as condições que essa pessoa está treinando, que essa pessoa está vivendo. Vem outros fatores como a presença da televisão, da mídia, isso o atleta tem que aprender a lidar também. Muitas vezes é da noite para o dia, ganhou aquele torneio super importante, nunca falou, nunca deu entrevista e ele agora tem que dar. Exato. Ele tem que aguentar a responsabilidade, né? E também vem muito a questão do patrocínio, então tem que aprender a lidar com o patrocinador, correr atrás de patrocinador também. Então mudam essas questões, mas o trabalho em si, a base, sempre segue a mesma, porque o atleta continua a mesma pessoa, né? Então ele ainda vai ter aquelas dificuldades que ele apresentava antes, ou vão surgir novas, mas sempre seguindo a linha da personalidade dele, do jeito que ele lida com as situações, enfim. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Não sei se especificamente esse caso, mas olha, que eu me lembro, eu entrevistei o Arthur Nori e ele ficou 1 ano sem competir
justamente por causa disso, a cabeça dele, depois de ganhar algumas competições, isso aliado a uma lesão, e também com Alain Fonteles. Assim que ele venceu uma competição, era o centro das atenções, quando ele venceu o Oscar Pistorius, todo o holofote foi para ele, não estava acostumado, também ficou um período sem competir. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Acontece, realmente, exatamente por isso. Às vezes é um atleta que vem de um ano muito bom, de uma evolução muito interessante, e aí ele ganha algo que ninguém esperava que ele ganhasse, ele surge ali como atleta revelação, e ele tem que aprender a lidar com um monte de coisa que surge no primeiro momento ali, e aí a gente tem que organizar, vamos lá, quais são as prioridades, quais são os seus objetivos, não esqueça de quem você é, de onde você veio, e todas essas questões mais pessoais, a gente tem que botar o pezinho no chão também, né? Ô, Gabriela, a psicologia, ela é um esporte meio que de... A psicologia é um esporte não, a psicologia ela é meio que da ciência exatas. Aquele trabalho que você faz, a tendência de dar certo é sempre muito grande ou varia muito? E o casamento de você com o atleta, às vezes pode ser que não combine, não deu certo, eu não gostei dele, ele não gostou de mim, existe isso ou é um trabalho meio certo? Você desenvolve alguma coisa, a chance de dar certo é grande? Muito pelo contrário, a gente varia muito do nosso vínculo com o atleta. Então, se o atleta não estiver disposto, se ele não tiver afim, eu não posso obrigá-lo a fazer um trabalho da psicologia, senão não vai render, não vai dar certo e eu e ele vamos ser frustrados do trabalho. Okay. Então, não é uma receita de bolo, não é uma ciência exata, a gente vai adaptando conforme as necessidades e as demandas que são apresentadas para a gente naquele momento, para aquele atleta, para aquela modalidade. Cada modalidade tem as suas características, tem as suas demandas individuais ali que vão surgindo, então cada caso é um caso. A gente tem que saber lidar com a maior variedade possível de coisas que podem acontecer. Geralmente o psicólogo ele é um bombeiro, ele atua só quando a coisa está pegando fogo? A gente gostaria que não fosse, a gente trabalha muito para que a gente não seja o bombeirinho, mas infelizmente é o que muitas vezes acontece em as equipes, os atletas nos chamam, quando a coisa já está estourando ali, pegando fogo, preciso que você venha resolver. Peraí, vamos entender, né? A gente leva um tempo, a psicologia do esporte ela é a longo prazo, né? Ela não é, ela pode até surtir efeitos a curto e médio prazo, mas é um trabalho a longo prazo, da mesma forma que não se espera que uma menina que entre na ginástica hoje saia dando mortal e fazendo muitas acrobacias no fim do ano, mas a psicologia também segue essa mesma linha, então não é porque começou hoje que mês que vem já vai dar efeito, não vou mais me sentir ansioso na competição, nem nada disso. Então é um trabalho que tem que ser desenvolvido aos poucos e ser só o bombeirinho ajuda, a gente consegue trabalhar, mas talvez a gente não consiga ir tão a fundo quanto se a gente desenvolver um trabalho maior, assim. Apesar de você ter falado que não é uma ciência exata, você falou a longo prazo. Então, por exemplo, a gente está iniciando aqui, 2020, você tem um prazo, em 6 meses eu vou ter já uma evolução do atleta, ou 3 meses, o que seria o a longo prazo? Depende muito de quem é o atleta, da faixa etária, do nível da equipe, nível de estrutura. Quem que assimila melhor, criança, adolescente ou adulto? Vai variar muito, não tem um segredo, vai variar bastante de como a gente é recebido, de como a gente consegue manejar o trabalho também. Mas acredito que 1 ano dá para começar a sentir os defeitos mais concretos, né? Então, ver mais resultado em competição, de sentir diminuição da ansiedade, por exemplo. Então, 1 ano é um período que a gente avalia. E aí, tá dando certo ou não tá? O que a gente precisa mudar? É aí, nesse momento, que a gente consegue avaliar melhor. Em quais esportes você já trabalhou? Já trabalhei com saltos ornamentais, que é um esporte pouco conhecido, mas de grande expressividade. Já trabalhei com judô, numa equipe de esportes universitários, que é um contexto também diferente. Já trabalhei com ginástica artística, ginástica rítmica e badminton. Cara, esportes bem variados, então, né? Um tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. E você precisa estudar os esportes para saber trabalhar com atleta? Sim, a gente precisa saber. Lógico que não consigo saber 100% e ter o olho clínico para todos, né? Saber exatamente se o movimento está certo, se o movimento está errado, mas eu preciso entender. Se no badminton ele vira para mim e coloca, nossa, meu drop não está entrando. Eu preciso entender o que é um drop e por que não está entrando. Se na ginástica ela fala, não consegui fazer um giro bucle.
O que é um giro bucle? Eu preciso entender, né? Lógico que eu tenho que estudar antes de chegar numa equipe, mas é legal esse processo dos atletas irem ensinando pra gente também, né? A gente vai aprendendo e construindo vínculo com eles. Ou seja, né, a psicologia do esporte você vai agregando a cada modalidade que você passa. Você trabalhou com a Tamires, que já passou aqui pelo programa Mais Esporte, já tive a oportunidade de entrevistá-la, então você tem que entender o badminton, o golpe, eu não sei, tem um bloqueio na minha cabeça que eu não consigo dar, e você vai estudar esse golpe, por que não está dando certo, é mais ou menos por aí. Exatamente por isso, e a gente tem que entender se é na defesa, se é no ataque, então quais aspectos estão relacionados? É uma falta de confiança? É a minha movimentação que está errada? É técnico, é psicológico, é mental, é físico, não tenho força? Então, tudo isso a gente vai desvendando junto com o atleta, e conhecer o esporte facilita bastante. Desses esportes que você citou, muda muito de um esporte para outro? Dos saltos ornamentais para o badminton, muda muito a metodologia que você trabalha? A metodologia em si, não, porque é uma ciência que a gente consegue aplicar para qualquer modalidade. Tá. Mas as atividades especificamente, as intervenções são adaptadas para cada modalidade. Além do atleta que você trabalha, se for num esporte individual, por exemplo, o badminton, individual você trabalha o atleta, você também tem que trabalhar com a comissão técnica, com o fisioterapeuta, com todo mundo que está em volta, ou é um trabalho só com o atleta? Com toda a comissão técnica, com certeza. Então, muitas vezes os atletas têm questões com o treinador, de relacionamento, de falta de comunicação, de objetivos traçados muito diferentes, então a gente precisa entender e fazer essa ponte. A gente fala que a gente é a ponte entre o treinador e o atleta. Então a gente pega um pouquinho do que o atleta fala, pega um pouquinho do que a comissão traz também. Então muitas vezes na fisioterapia é um momento que eles sentem também à vontade para conversar e para falar, então a gente tem que ter o contato com o fisioterapeuta, com o nutricionista, a gente tem que estar sempre ligado, sempre que possível, com toda a comissão. A psicologia no esporte, ela evoluiu? Tem coisas que faziam no passado que hoje não se fazem mais? A gente acredita que sim, acredito que isso sim. A gente tinha uma visão de esporte diferente também, né? Nas décadas passadas, nas Olimpíadas, lá no começo, quando o Brasil começou a participar nas Copas do Mundo, era um outro tipo de esporte, eram cobranças diferentes, era a forma como os atletas eram tratados e as condições de treino eram diferentes. Então, acredito que conforme todo esse contexto do esporte foi evoluindo e ganhando mais expressividade aqui no Brasil, por exemplo, a psicologia foi desenvolvendo também. O psicólogo do esporte, ele trabalha com um atleta ou com uma equipe? Se você for, por exemplo, com um time de futebol, você vai fazer uma reunião com os 11, com 20 pessoas, ou é sempre individualizado? Tem as duas possibilidades. A gente tem a possibilidade do trabalho individual, que vai variar se o esporte é individual, se o esporte é coletivo, isso depende. Mas a gente tem o trabalho individual e também tem o trabalho em grupo. Então, quando a equipe nos chama, a gente faz um trabalho todo em grupo, a gente trabalha as relações. E é interessante também que não necessariamente porque o esporte é individual, que o trabalho tem que ser individual. A gente pode fazer um trabalho em grupo, mesmo o esporte sendo individual, e cada um dependa só de si, lá na hora da competição, por exemplo. Gabriela, eu vou pegar o exemplo do futebol, porque é o esporte mais popular, está enraizado na nossa cultura. O grupo de jogadores é muito heterogêneo, né? Porque você tem jovem que está começando, 17, 18 anos, tem um atleta mais experiente, 35, 36 anos, você tem o cara que é muito religioso, você tem o cara que é baladeiro. E aí, como é que você trabalha com um grupo que é completamente um diferente do outro? Vai exigir bastante manejo do profissional que estiver acompanhando essa equipe, mas a gente também pode usar isso de uma forma positiva. Então vamos aproveitar que um aqui é diferente do outro e vamos compartilhar, tem mais trocas, as trocas são muito mais ricas. Então a gente tem que fazer disso algo positivo para o trabalho fluir melhor. A gente está entrando já no finalzinho do segundo bloco, então vou deixar uma pergunta aqui para você ir pensando. Na psicologia, vocês entram no assunto do que é moral e do que é legal? Então, por exemplo, tem um atleta, vou pegar o futebol, ele consegue cavar pênalti e a equipe é campeã com esse gol que não valeu. Isso você desenvolve na terapia ou é algo que acontece e que foge do seu controle? Você vai responder essa pergunta para mim no terceiro e último bloco. Como é que fica o moral e o que é legal? Será que isso é abordado na terapia? Essa resposta e muito mais ainda eu vou abordar com a Gabriela Finatti, que é psicóloga com enfoque no esporte. Não saia daí.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando a Gabriela Finati, que é psicóloga com enfoque no esporte. Terminei o segundo bloco com uma pergunta. Essa é uma questão que eu estava pensando. Moral e o que é legal. Então aquele esporte, aquele jogador que consegue cavar pênalti ou nos saltos ornamentais, ele faz alguma coisa para tomar vantagem do adversário que o árbitro não vê. Isso você aborda com ele, tipo, você é muito bom, você tem que fazer mais isso, ou chega uma parte que você fala, isso aí já está fugindo do controle. Como é que você aborda o que é moral e o que é legal? A gente sempre tenta que isso parta do atleta. Então a gente pode promover essa reflexão, mas a ideia é que ele perceba o quanto isso prejudica a equipe, o quanto isso é legal. Fez num primeiro momento, cavou o pênalti, legal, venceu, mas a gente vai sempre depender dessa estratégia? Ou a gente vai trabalhar para que a gente consiga usar a técnica ao nosso favor? Então, a gente promove a discussão, a reflexão e o que ele vai fazer com essa informação, ele vai pensar e vai refletir. É lógico que a gente tenta sempre, né, partir pelo que é legal, pelo que é moral, exatamente como que você falou, porque a gente não quer que o esporte se torne algo competitivo demasiadamente e que seja na base da trapaça, de coisas que não são tão legais, né? Porque não é isso que o esporte tem como valor em si. Então a gente sempre tenta colocar essas reflexões, mas a gente deixa a critério do atleta, né? Esse é um conflito até que interessante, né? Porque, por exemplo, essa malandragem também está enraizada no futebol e principalmente no Brasil, né? O brasileiro, ele tem aquela história, acho que cada região tem a sua, né? O argentino, ele sabe catimbar melhor, sabe irritar o brasileiro já tem mais. Então, isso também tem que ser abordado com o atleta. Você pega uma característica e aí põe ele para refletir e debate isso na terapia. Exatamente. Não é porque é cultural que a gente tem que seguir fazendo, né? Então, se acha legal, bacana, mas é isso que eu comentei antes. Você vai ficar dependendo disso pro resto da sua carreira? De ficar fazendo coisas que talvez não sejam tão legais e que prejudiquem a equipe em algum momento? E se ele responder que sim e você acha que não? Como é que fica isso? Ele vai ter que lidar com as decisões dele. Então, a gente joga a responsabilidade para ele. Eu estou aqui para desenvolver e para fazer ele pensar. Mas se ele continuar acreditando que sim, ok. Até um episódio que aconteça que ele entenda que talvez não seja tão assim, tão legal. E você passa o que você conversa com o atleta para o superior ou para o chefe dele? Como é que funciona isso dentro do esporte? Isso é uma questão bem específica, porque a gente tem na nossa profissão, como psicólogo, a questão do sigilo. Então, eu não posso quebrar o sigilo com o meu atleta, a menos que isso seja acordado. Pelo contrário também, no sentido contrário, eu não posso expor tudo que a comissão técnica me coloca, não posso colocar para todos os atletas. Então, isso é muito conversado com o atleta. Se eu vejo que há uma necessidade de que isso seja passado para a comissão, eu informo, eu falo, olha, eu vou falar dessa forma e dessa forma, você me autoriza, pode ser, você gostaria de ir comigo? Quer que eu fale na sua frente, você quer participar dessa conversa ou não, gostaria que só eu falasse? E o contrário também, a comissão me fala, gostaria que você trabalhasse de tal forma, porque tal atleta está com algum problema. E eu falo, ok, posso dizer que você me contou isso ou você quer que eu levante a reflexão de uma forma que ele entenda o que está acontecendo, né? Nas modalidades esportivas, no coletivo, o que é mais importante? É a formação de vínculo entre os atletas ou a organização de uma liderança? Acho que as duas coisas caminham juntas. A liderança acho que é um processo natural e ela vai acontecer, porque existem perfis diferentes, personalidades diferentes, então, de alguma forma, alguma liderança vai surgir ali naquele momento, mas é importante que o time tenha uma organização e uma base e um vínculo estabelecido entre eles para que isso não seja que os outros atletas não enxerguem aquele líder como, tá querendo mandar em todo mundo, tá querendo fazer o papel do técnico, né? Então, sim, a gente tem que entender que existe o papel do técnico, existe o papel do líder, do capitão da equipe, mas que todos podem contribuir para a evolução do time. Eu já entrevistei vários atletas, acho que principalmente no vôlei, mas eu acho que isso vai para outros esportes também, que eu acho curioso. Dentro de quadra é um time muito unido, fora ninguém conversa com ninguém, não tem nenhuma relação, mas falou, dentro de quadra a gente se dava bem, fora ninguém era amigo, não se dava bem, não tinha as mesmas preferências, mas dentro de quadra, isso eu acho que é algo comum também, mas acho que é algo difícil, né? Você não ter a relação, não ter o contato, mas dentro de quadra dá certo. Uhum.
É o que a gente sempre fala para as equipes, vocês não precisam ser todos melhores amigos, é natural que existam afinidades e panelinhas, como a gente brinca, né? É normal que isso aconteça, mas vocês têm que se respeitar. Vocês têm que sempre estar juntos e unidos em prol de um objetivo, que é a evolução da equipe. Então, lá dentro de quadra, se funciona, maravilha. Lá fora de quadra, vocês têm que se respeitar e treinar juntos e se dar bem na medida do possível. Você falou que a liderança, ela surge de uma forma natural, conforme a pessoa ela se desenvolve com o grupo, ela vai tomando aí uma certa distância das demais. Mas existem mais de um líder, tem 2, 3, 4 líderes, como é que você trabalha isso? A gente entende que momento que é legal cada um ser um líder. Então, muitas vezes, como o Tite faz, né, no futebol, cada jogo ele coloca um capitão diferente. Então, explorar um pouquinho esse jogo aqui, eu preciso que tenha uma pessoa mais específica ali para centralizar. Ou não, esse jogo pode cada um trabalhar em si, com o que tem de habilidade mais pessoal. Ou não, ou esse jogo eu preciso que seja alguém que ajude a escutar o que os outros estão falando lá no campo que eu não consigo ouvir. Então, a gente tem que entender o momento. Então, procurar dar oportunidade para cada um, para que cada um demonstre a sua liderança e as qualidades que tem, mas, de certa forma, a gente consegue explorar tudo isso de maneira tranquila. Já que você citou o Tite Futebol, eu vou te fazer uma pergunta, então, com o seu olhar de psicóloga. Você acha que essa atitude do Tite de fazer o rodízio com a faixa de capitão é por isso que você falou, para poder, por exemplo, eu tenho 3, 4 líderes, então eu vou fazer esse rodízio com o capitão, dar aquela moral, né, para o atleta, hoje você é o capitão, enche de moral? Ou você enxerga como uma ausência de líderes e quando você não tem nenhum, você pode usar esse artifício que você falou, não, eu tenho vários, então eu vou fazendo isso. Como é que, com o seu olhar de psicóloga, o que você enxergou nessa atitude do Tite? É porque tinha vários ou porque não tinha nenhum, então eu vou fazer o rodízio? Eu acho que ele deu a oportunidade para os jogadores se mostrarem e se colocarem ali como os líderes da vez. Então, é importante que ele, a cada jogo, coloque, olha, você será o líder, você será o capitão, então todos os problemas que acontecerem dentro de campo, todos os jogadores têm que saber que vão recorrer a você nesse momento. Então, não é porque um é o líder, foi o líder da semana passada, que as coisas têm que girar em torno dele de novo. Não, agora vai mudar e é outro, né? Então, eu acho que ele tenta explorar ali as qualidades de cada jogador. Isso é um trabalho interessante também. Você acha uma coisa saudável isso que ele fez, essa divisão de responsabilidades dentro de um grupo, isso é legal? Sim, para o trabalho que ele vem desenvolvendo, pela forma como ele é o gestor ali daquela equipe, é uma possibilidade interessante sim que aconteça. Pode ser que em algum momento precise realmente daquela figura mais estabelecida. E tá tudo bem, não tem problema também. Mas é a forma como ele quis desenvolver o trabalho. O psicólogo, ele se intromete na vida pessoal, então, por exemplo, o cara é baladeiro, o cara faz um monte de coisa errada, sai notícia dele na mídia de coisa errada que ele fez, mas dentro de quadra, dentro de campo, tá tudo dando certo. A comissão técnica tá feliz, o rendimento dele tá bom, mas fora a imagem dele tá arranhada, ele faz um monte de besteira. Como é que o psicólogo trata isso? Ele se importa com o lado pessoal ou é só o lado profissional ali, está tudo certo, está vencendo, está ok? A gente tem que olhar para a pessoa como um todo, né? Então, pode ser que não esteja afetando o desempenho dele, mas de alguma forma isso está afetando a imagem. Então, quanto isso vai refletir no futuro? A gente sempre coloca para ele, olha, pensa no seu futuro, pensa quanto isso tá te prejudicando ou não, faça as suas escolhas, saiba o que você está fazendo, né? Tenha consciência. Lógico que a gente nunca vai falar, não saia, não beba, a gente sabe que isso acontece e é super normal. Mas tenha consciência, saiba que tem pessoas te olhando, saibam que pessoas se inspiram em você, então tenha consciência dos seus atos, né? Se você quer continuar fazendo, ok, escolha a sua e lide com as consequências. Mas saiba que isso pode te custar em algum momento também. O que atormenta mais um atleta? É a concentração, é a ansiedade, é o ambiente que está em volta dele?
Cada atleta vai ter as suas questões pessoais, mas de forma geral, assim, acho que mais a gente recebe de demanda é a ansiedade, né? Ansiedade pré-competição. Então, como lidar? Porque muitas vezes ela vem recheada de outras questões, de falta de confiança, de treinador que não olha para mim, não confia em mim, ou espera demais de mim também, e eu acho que eu não sou tudo isso. Então, essa ansiedade, ela permeia muitas outras questões, né? Então, não é só lidar com o coração acelerado lá antes da competição, é lidar com o que vem antes, né? Por isso a importância do trabalho a longo prazo também. Hora de mais um quadro aqui no nosso programa, Gabriela. O que ninguém sabe. E aí, que história que você reservou pra gente? Algo que já aconteceu aí na vida? A gente sempre olha para o esporte e vê os atletas sempre viajando ao redor do mundo e sempre num... A gente sabe que não é luxo, mas tem sempre patrocínios e as federações ajudam, mas eu também já trabalhei com esportes universitários, que é um contexto completamente diferente. O pessoal normalmente vai para fazer festa, para beber, enfim, para se divertir. Só que existe a competição por trás também, né? E eu trabalhei numa equipe de medicina em que os jogos universitários são levados muito a sério, então eles têm uma estrutura diferenciada, mas não deixa de ser aquela questão do precário, né? Tem o pré e o pós, né? O jogo eles levam a sério, mas o pré e o pós... A gente tem que lidar, tinha que saber lidar também. E aí é uma situação até que a gente não espera, que vamos lá, vamos acompanhar os jogos, né? Que era o objetivo da equipe, o jogo mais importante. Vamos lá, a hora que a gente chega lá, não tem colchão para todo mundo, não tem quarto para todo mundo, era gente da comissão técnica dormindo junto com o atleta, todo mundo junto ali na mesma cama, usando o mesmo banheiro, a água que acaba no meio do banho, então a história toda, só o final, ver todo mundo com a medalhinha no peito é legal, mas todos as situações... Esse pré na universidade, e muitos atletas podem sair de universidade, talvez não desse da medicina, mas da educação física, de outras áreas, se o cara se destacar, quem sabe não pode estar surgindo uma aptidão aí para o esporte de uma Olimpíadas. Eu me formei na PUC Campinas, né, e eu participei desses jogos aí, a gente só ficava em último lugar. Acho que faltava uma psicóloga, viu? Descobri. Jornalismo não se dá muito bem não com o esporte. Até por isso, muitos jornalistas esportivos que não foram bem no esporte, eles acabam entrando aí nessa modalidade. Dizem que brasileiro não gosta muito de esporte, que ele gosta de vencer. Você acha que está correta essa frase? Acredito que não. Acho que o brasileiro, a gente tem muita essa característica de ser na raça, de ser na garra, então tem muita gente por aí que está com vontade. E que mesmo que não tenha tanta infraestrutura de treinamento, de material, mas que está lá sempre pelo amor ao esporte, pelo amor à modalidade, ao sentimento de vencer e de passar pelo processo, né? A gente tem muito aquela coisa do eu venci na vida, de olhar para trás e ver todos os sacrifícios e ter conseguido vencer e conquistar o objetivo, é muito legal. Então acho que o brasileiro tem essa característica de ser sempre na raça, né? Embora falte muita estrutura ainda em muitos lugares, mas a gente tem essa característica de conseguir vencer aí. Gabriela, para a gente poder encerrar, qual que é seu objetivo? O que você se vê fazendo daqui 5, 10 anos? O que seria alcançar o objetivo? Acho que alcançar o objetivo para mim, na minha carreira, é continuar sentindo que eu estou participando da vida desses atletas, participando da construção desde criança, desde pessoas que estão iniciando no esporte e poder vê-los desenvolvidos, não necessariamente seguindo carreira de atleta, talvez isso nem seja tão importante para algumas crianças, mas de ver que elas desenvolveram valores, que elas aprenderam a lidar com as dificuldades, enfrentaram seus medos e seus maiores fantasmas. Acho que isso é o que me motiva a continuar trabalhando. E aí eu pretendo seguir fazendo isso com os atletas que virão por aí também. E tenho certeza que vai dar certo. Agradeço muito a sua participação, a aula que você deu, dá pra gente entender muito mais agora a função e a importância de um psicólogo do esporte, que vocês tenham mais espaço no esporte, porque eu sei que ainda a barreira é um pouquinho grande nas modalidades, nas grandes corporações, mas tenho certeza que vai dar muito certo e a gente volta a se falar. Legal, eu que agradeço a oportunidade, foi bem bacana o papo.